Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te ajudou? Te ajudou até aqui? Ajudará até lá. Amém. Nós temos perguntas e vamos para a primeira, não é? Esse o irmão William Paixão, estou dando essa foto aí como uma resposta. Então, essa foto tem um presente que o irmão Brana deu para a irmã Meda e que não deve ser uso. Não deve ser uso, se alguém vai usar, porque ela ganhou do irmão Brana, seja como ela também em tudo. Às vezes quer usar certas coisas, mas o principal mesmo não querem, esquecem. Então, quando se vai usar uma coisa do irmão Brana, como ele foi assistir o filme Os 10 Mandamentos, faça primeiro tudo que ele fazia, ora como ele orava, faça tudo primeiro. Amém? Está bem respondido, irmão? Isso não é a doutrina, não. E, repito, quem quiser usar, porque a irmã Meda ganhou um, ela não vivia com ele no pescoço. Eram ocasiões. E quem deu foi o marido, o profeta. Amém. Obrigado. E temos esse aqui que chegou na última hora. Ah, sim, sobre rifa. Irmão, por que você não faz uma liquidação? Um desconto? Talvez fosse melhor. Eles fazem assim, não é? Liquidação, promoção. Não sei se as pessoas vão comprar bilhete de rifa de mercadorias. A sua intenção é boa, no sentido de solucionar o problema das mercadorias que estão empacadas, né? Que são difíceis de serem vendidas. Então você me pergunta sobre fazer rifa dessas mercadorias. Faça promoção, liquidação, se dará melhor. Temos este caso aqui que foi alugado um salão
para congregar. E nesse salão, em cima, mora uma família que não são cristãos, apenas são donos do imóvel. Vai ser difícil, né? Que normalmente até a pessoa caminhar lá com certos sapatos que às vezes até a irmã mesmo caminha, vai perturbar a ordem da igreja, né? É difícil, isso aí é uma coisa que vocês vão resolver no local. Me sentiria inseguro, não é? Para a manutenção da ordem da igreja. Essa aqui irmão Luiz Carlos, companheiro Luiz Carlos dos Santos, está me achando bem de saúde. Graças a Deus. Eu com vontade de pular muro. Deus te abençoe, irmão. E essa questão de trabalhar para sodomita, é difícil esse sodomita. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ver aqui. Tem dificuldade para desfolhar essas Bíblias de papel fino demais. Deixa eu ver aqui para responder biblicamente. Vai passar uma página, passa duas. Ai, Jesus. Tem que fazer igual os velhos contavam dinheiro. Bom, ele condena a associação, já por carta, verso 9, 1 Coríntios 5, 9, verso 9, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente, aqui está a resposta. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, maldizente, que sai da igreja maldizendo ali fora.
de alguém ou da igreja, como queira. O beberrão, o roubador, com o qual nem ainda comais. Agora, trabalhar com os que não é crente depende do ambiente, né? Também depende do ambiente. A gente tem que responder bem devagar. Eu pego isso aí, eu leio, faço anotação. Agora, sobre esse namoro fornicário. A fornicação é que não chega a completar tudo. Vamos dizer, é difícil em auditório misto, não? Está indo para mais de 4, 5 mil pessoas. Se um casal chegarem a abrasar sem ter relações, é fornicação. São dignos de casarem na igreja e até mesmo ter a bênção do casamento? Eu uso dizer assim, eu faço assim. O casal, não são todos, mas a maioria faz isso quando vão começar o namoro, vão no escritório. Não são todos que têm esse critério, mas a maioria tem. Nós vamos namorar, pede oração. Eu só digo uma coisa para todos eles: quer a bênção da mensagem? Namorem na mensagem. Quer a bênção da mensagem no casamento? Noivem-se na mensagem e casem-se na mensagem. Se é que querem a bênção da mensagem nesse casamento. Depois dá o casamento neurótico e que não chega ao fim. Por quê? É por causa dessas coisas que são feitas dessa forma, mundanas, não? Então, um tem que proteger o outro. Protege como? Não. Mantenha a distância, mas tem que pegar na mão, tem que sentar junto, tem essa coisa toda. E começa assim, na vista é assim, e lá por trás. Mas ninguém vai ficar atrás disso para fazer ou não fazer o casamento. Isso é problema dos dois. Vocês querem a bênção do casamento, a bênção da mensagem, então façam tudo na mensagem. É que eu falo todas as vezes que eles vêm comunicar namoro. Ninguém é criança para não saber o que é certo e o que é errado, né? Ela tem que protegê-lo de si mesma, ele tem que protegê-la de si próprio. Agora, essa aqui é uma questão de pensão. Pensão da cadeia. A cadeia. Ele vai para a cadeia. Se a senhora não mentir,
que está recebendo a pensão. O certo é advogado, como a senhora já tem, representar a senhora, a família, os filhos, no caso. Se ele não puder, eu não sei se fica a critério da senhora a prisão ou não. Eu creio que não. Você que trabalhou em cartório, como é que é? Tem experiência disso? Não, né? Eu não sei. Agora, a sua pergunta, eu terei que mentir, dizer que recebi. Que o juiz quer saber, através do advogado do Estado, se eu não entrar com ação contra meu ex-marido, então terei que mentir e dizer que recebi. Está muito atrasado. Ele é responsável pelos filhos. É dever dele dessa pensão. Ele é pai. O que eu tenho que dizer é isso. Não está errado ir na justiça. Do que ficar recebendo favores fora do que o juiz... Ele pode dar 1 milhão por fora daquilo que o juiz decretou. Pode dar quanto for, mas aquela parte que o juiz decretou, esse é sagrado. Ele pode dar mais, mas isso não justifica. Tem gente que pensa, não, eu dou mais do que o juiz. Pega o recibo da importância que o juiz decretou. Pega o recibo, a mulher dá o recibo para ele, da parte que o juiz decretou. Agora, ele pode dar muito mais por conta dele, isso já é diferente. Não é errado levar na justiça. Não pode ser. Isso aí fala aqui, base na Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia, a irmã Analice já está com saudade de ouvi-la. Vai cantar Encha-me com teu Espírito. E nós vamos ficar em espírito, não? Joel 2, 23 ao 26. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E revestir-vos-ei os anos que cometeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém. Senhor Deus, a nossa ocupação nesse dia, que fala da ressurreição, do primeiro dia,
da semana, em que a igreja primitiva se reunia. E nós estamos fazendo a mesma coisa, nos reunindo no primeiro dia da semana, no partir do pão, que é a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos, ó Deus, aquilo que necessitamos, pela tua graça, para assim chegarmos ao lugar que devemos estar. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e aceita a nossa gratidão pela cura divina. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Amém. Deus abençoe, irmã Analice. Jesus disse que é da boca das crianças que sai o
perfeito louvor. Que coisa, hein? Pois bem, nós vamos falar aqui um pouco sobre irmão Neville. A mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, capa azul, da voz de Deus. Eu quero que vocês lembrem, parágrafo 77. Eu quero que vocês lembrem que o irmão Neville aqui, que por muito tempo é chamado Neville, mas é Neville, aqui deixado na igreja, no encargo deste tabernáculo, sob o Espírito Santo, que ele é deixado aqui. E ele crê nesta mensagem. Agora, é relativo. Cada pessoa que serve deve ser indicado, usado pelo Espírito Santo. Não é porque tem o dom apenas. Ele é deixado aqui e ele crê nesta mensagem. Então, isso tem a ver com diáconos, cantores, tocadores, enfim, a igreja. E ele ensina a igreja exatamente da mesma forma que eu ensino. Esse é o irmão Neville. Correto. Essa mensagem foi pregada em julho de 1963, o ano da revelação dos selos. Então ele ensina a igreja exatamente da mesma forma que eu ensino. Se há um homem que foi estabelecido para ensinar a igreja, deve ser pelo Espírito Santo. Se não for, melhor que ele deixe isso. Correto. E a qualquer hora que você quiser, que você achar conveniente, pode vir para ouvir o irmão Neville. Ele certamente lhe faria bem. A igreja tem que sentir bem com a mensagem do pregador vindicado pelo Espírito Santo. Eu estou completando, não? Então, qualquer hora que você quiser ouvir o irmão Neville, ele certamente lhe faria bem, tenho certeza. Ele é um grande servo de Jesus Cristo. O irmão Brana não teve... feriu até a modéstia do irmão Neville, não? Ele não teve dó de tecer esse... Ele é um grande servo de Jesus Cristo. Eu conheço o irmão Orman Neville desde quando eu era um menininho. E ele não mudou nem um pouco, somente tem se aproximado para mais perto de Deus. Eu me lembro de quando eu o vi pela primeira vez,
eu fora convidado para a sua plataforma metodista. Ele era metodista antes. E quando eu voltei aqui no tabernáculo, eu disse: algum dia eu batizarei no nome de Jesus Cristo, se referindo ao irmão Nemo, quando ele estava ainda na igreja metodista. E aqui, ele com a mensagem agora, indo avante, um verdadeiro servo valente. E o irmão Neva passa por muitas tensões e sofrimentos que ele não os mostra aqui no tabernáculo. Porém, sendo que o Senhor me deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas, eu sei pelo que ele passa muito disto, veja, e ele certamente passa sob muito labor e tensões e coisa. E vocês pessoas aqui, o sustentam como Josué e Caleb sustinham as mãos de Moisés enquanto ele traz a palavra. Amem uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Eu não vou ler toda a palavra à igreja, ela está ali naquele quadro lá. E você tem a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Ligando a esse fato, eu tenho que dizer para vocês o que eu já disse. Através do missionário, saudoso missionário Arthur Martins, eu fui batizado e eu criei como ele queria. Que o irmão Brana vai ressuscitar isoladamente, sozinho. Ele chegou a pôr uma cadeira branca que ninguém podia sentar nela, porque era para o irmão Brana se assentar quando ele viesse. Lá no Monte do Senhor, em Campinas de São Paulo. E eu cria naquilo. E quando eu fui nos Estados Unidos, lá no Tabernáculo Brana, ele me mostrou o irmão Neville numa cadeira de rodas. Veja, o irmão Brana havia profetizado, visto que ele passaria por aflições e tensões. Ele apontou para o irmão Neville na cadeira de rodas e disse para mim: olha, irmão Neville está na cadeira de rodas porque ele não crê na ressurreição isolada do irmão Brana. Estou falando diante da Bíblia. E eu escutei, até ali não mudou nada. Mas quando chegou a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, e depois outras também que faz menção, inclusive que Deus fez irmão Neville e perdeu a forma. E quando eu vi isso que ele falou, irmão Neville, aqui, aí desceu a luz. Ora, se irmão Neville, esse homem que o irmão Brana cria de coração,
disse que Deus fez e perdeu a forma. Não crê na ressurreição isolada do irmão Brana? Então por que eu vou crer? Afinal de contas, eu creio que o irmão Brana é profeta. E então nós tivemos a luz que ele tinha. Crer na ressurreição do irmão Brana, nós cremos com todos os santos. Na primeira ressurreição, cremos que ele terá um trabalho. Cremos não menos de 30 dias, nem mais de 40 dias antes do rapto. E se nós cremos nele sem vê-lo, e se então nós chegarmos a vê-lo? Que tal? É a forma que nós cremos. E é também a forma que José Brana, o filho do irmão Brana, crê. Um irmão escreveu para o irmão José Brana sobre isto. E ele respondeu para aquele irmão, o irmão mandou a resposta para mim. Querido irmão fulano de tal, não? Irmão, obrigado por escrever-me. Eu certamente creio que o irmão Brana ressuscitará com os santos, não isolado. Aí está a diferença. Antes do rapto. Depois da ressurreição, eu não sei o que meu Pai fará. O que de fato sei é que ele ainda será um profeta. Nós até cantamos, foi profeta, é profeta e será profeta. Mas não posso dizer, nem pode ninguém dizer o que ele fará. Agora eles estão dizendo o que o irmão Brana vai fazer, ressuscitando sozinho, seria mais uma ressurreição. O irmão Brana fala de 3. O irmão Brana nos disse para falar somente o que está nas fitas. E isso é o que eu quero fazer. E eu só quero ser um daqueles que verão os santos ressuscitados e se irão no rapto para encontrar nosso Rei. Meu irmão, etc, e despede. Bom, nós temos uma vida longa de pregação do Evangelho, vai para aí 55 anos, na mensagem desde 71, e eu enfrentei lutas de todas as maneiras, inclusive com companheiros, aos quais eu levantei, eu dei a mão, eu dei comida, dei roupa. Um chegou a dizer assim, olha, você sabe da história da cobra, da cobrinha, que
estava fazendo muito frio, gelado, e ele encontrou uma cobrinha coral, que era venenosíssima, ali dura de frio. Ele pegou e pôs dentro do casaco. A hora que ela aqueceu, ela o feriu e o matou. Ele disse para mim assim, friamente: eu sou aquela cobra. Você me deu roupa, você me deu cama, você me deu tudo, mas eu vou te matar. Eu falei, isso. Esse foi um dos muitos, ou dos alguns, fazendo uma conta, não me garbando, mas antes de eu morrer, já morreram 10 deles. Morreram novos, bem mais novos que eu. Eu temeria muito falar isso, eu nunca senti de falar isso. Mas o irmão Branham teve hora que ele foi na fase presente do meu ministério. Paulo falou sobre Demas, que o abandonou por motivo, naturalmente, para ele era justo. Tinha razão de abandoná-lo. Os que abandonaram o irmão Branham tinham razão. Teve um que vendia, famoso, ficou famoso no mundo todo, que trabalhou muito tempo com o irmão Branham, só que ele estava vendendo cartão de oração. O irmão Branham esperou 2 anos, sabendo daquilo, Deus mostrou para ele. E depois o tirou. E logo em seguida, o irmão Branham bateu o carro e morreu. Aí criou-se um ministério no mundo todo do irmão, que eu não cito o nome. Que ele saiu do irmão Branham porque o irmão Branham estava dizendo ser Cristo. O irmão Branham nunca disse isso. Mas ele teve vindicação. Então ele teve que ter vindicação. Criou um ministério grande no mundo, não sei o que virou. Pois bem, sempre foi assim. Eu nunca maldisse aqui no púlpito de quem quer que seja. Mas eu quero dizer para vocês, se não está aqui, é porque tem suas razões. Se não está aqui mais. E se tivesse que falar que não está mais por mudança, por viagem, foi para outra cidade, como o pastor Gideão, a gente diria, se estou calado, para que perguntar? Para que ficar procurando? Aí vem a curiosidade da Eva. Por que ficar procurando? Cadê fulano? Cadê ciclano? Onde é que está aqui? O que aconteceu? Por que ficar procurando? Não tem que procurar, não. Se fosse necessário, seria avisado aqui do púlpito. Está bem? Amém? Escola dominical. Ó
filhos de Sião. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. Que beleza! E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto durante as eras, a locusta e o pulgão e a arruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia! Aleluia! Agora, o fórum é o prédio, os julgamentos ali dentro, então é foro. Quando você vai, senta em família, foro é você decidir, julgar. E agora você julga a si próprio. E você vai fazer seu próprio julgamento, tendo uma satisfação muito grande, que você pode ver onde você está errado, onde você está certo. Isso é a maior graça que existe. Não, eu estou errado nesse sentido. Eu estou errado fazendo isso. Eu estou errado não fazendo aquilo. Mas voltando para a árvore noiva, as eras, o diabo odeia essa revelação de Jesus Cristo. Ele odeia as 7 eras do irmão Brana. Ele odeia. Por quê? Aí ele desmascara Satanás, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mostra a semente da serpente. E no Apocalipse, mostra a semente da serpente lá no início. E no Apocalipse, no fim, ele mostra o fim da serpente. Ele será lançado no fogo. E mostra o princípio de um Abel sendo vítima por causa da revelação. E mostra o fim de todos que foram revelados na cidade santa, de pérolas que Lúcifer perdeu, porque não estava satisfeito. Ele queria fazer uma igreja melhor que a de Deus, queria fazer um céu melhor do que o de Deus. E então ele foi precipitado para ser Satanás, adversário, acusador. Ora, é dito que Deus irá restaurar. A era luterana não restaurou a igreja, mas
iniciou uma reforma. A era wesleyana não restaurou a igreja, ela simplesmente restaurou a santificação. Apenas um degrau de cada degrau. A era pentecostal não restaurou, mas Deus tem que restaurar, porque não pode negar sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Restauração. Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurará a árvore noiva. E como o irmão Brana foi mais do que profeta, ele pregou tudo que a noiva precisa para sofrer essa restauração completa. Essa restauração doutrinária. Se temos que ter cuidado com uma coisa, se o diabo não pode pegar numa coisa, pega em outra. Ele pega em doutrina. E cria coisas brilhantes, fanáticas em torno de José, em torno do próprio irmão Brana, como estavam batizando em nome do irmão Brana. Irmão João Martins disse: José, eu quero ver qual vai ser seu comportamento em relação a esse fanatismo a seu redor. Carro escrito atrás: José é o Senhor. Não tem quem não escapa, um homem público não escapa do fanatismo. Eu tenho as pessoas que me respeitam, as quais não mereço, legitimamente. Eu tenho pessoas que vêm com fanatismo a meu respeito, desde o princípio. Mas Deus faz a gente conhecer. O irmão Brana via gente batendo no ombro dele, dizendo: eu te amo. Ele disse: nunca me amou. E outros que às vezes nunca tocaram nele o amam. Nunca o conheceu, o amam. O ama a família Brana sem fanatismo. Amamos a José Brana sem fanatismo, que hoje é pastor. Amamos uns aos outros sem fanatismo, mas amamos de forma de vida eterna, à moda da vida eterna, porque é entregar-se no lugar de outro. Isso é vida eterna.
Agora, note no verso 25, onde nos diz porque necessitamos desta restauração. A locusta, o pulgão, a arruga e o gafanhoto têm comido tudo durante as eras. Aí sai o batismo trinitariano, saiu a Trindade, as três pessoas distintas, e assim por diante, a idolatria, adorar os ídolos. Durante toda essa era, essas eras, não abandonaram o nome de Deus, o nome de Jesus, mas comeram como praga a árvore. Mas graças a Deus que ficou a raiz. E ficando a raiz, logo o broto surge. Logo o broto surge, veja só. E este é o broto. Essa faz parte da árvore noiva. São o espírito do anticristo manifestado na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. Isso que comeu a árvore. Mas ela não foi inteligente. Não tinha como. Comeu o tronco, comeu as folhas, comeu os galhos, mas não teve a inteligência de comer as raízes. Não pôde comer as raízes. Não pôde comer. Agora eu estava lendo, me mostraram num celular o Papa Francisco dizendo que tem que anular essa Bíblia e fazer uma outra de acordo com a sociedade de hoje, com as circunstâncias de hoje, que ela foi escrita há milhares de anos e a humanidade mudou demais. A humanidade mudou, mas Deus não mudou, seu Papa. Deus não mudou. A Bíblia é a Bíblia sagrada. Vocês não têm que mudar a Bíblia, não. Ora, essa Bíblia 2000, como ele está falando, de certo não vai ter lá: mulheres, obedecei os vossos maridos, como ao Senhor. De certo? Não vai ter lá: maridos, se entregue por elas, como Cristo se entregou pela igreja. De certo, não vai ter 1 Timóteo 2, a partir de verso 9, que a mulher se vista com traje honesto, com pudor. Não vai ter o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tirar, de certo? Vai tirar São João 14? Não importa, pode tirar. Ela está aqui, ela está aí, ela está em você, ninguém muda. A raiz não morre, a raiz está aí. A raiz está no coração, na eleição. Não tem quem tira. A Bíblia não tem quem tira de você. Ela está em você. É a palavra de Deus. E aquele tronco, aquela pobre raiz,
serão restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, mas vai trazer sua plantação original. Sua plantação original. Novas folhas, novo tronco, Senhor Jesus Cristo, de volta para a semente original. Ele está fazendo isto, conforme é afirmado no verso 23, sabe através de quê? Pela chuva de ensinamento ou temporã, em seguida a chuva da colheita. A chuva da colheita, a fé para o rapto. E então, quando eles ressuscitarem, que coisa maravilhosa, é o som da última trombeta, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. O que fez isto? A chuva da colheita está colhendo para o rapto. Nós vamos deixar este mundo. Não se preocupe com nada, com notícias. Não se preocupe com sintomas. Toma seu remédio, vá no médico, trata a saúde, evita males. Mas uma coisa é certa, aleluia, todos nós seremos transformados, e todos nós vimos isso aqui, irmão Veras, nós vimos isto, ele dizendo que ressuscitará, e toda aquela composição que forma o nosso corpo se ajuntarão, e estaremos num corpo novo de 20 anos, aleluia, para nunca mais morrer, nunca mais adoecer, nunca mais chorar de tristeza, de separação, nunca mais, em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus, minha gente. Essa é a árvore da vida, o diabo não pôde tocar nela, na árvore da vida, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh Deus, completa, oh Deus, o ânimo, tira o desânimo, tira, Senhor. Lembra que quando você está fraca, você está forte. Quando você está fraco, você está forte, está escrito. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Tenha saúde, para os restos de dias que nós temos aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém.